Na Coreia do Norte, possuir uma Bíblia pode custar a sua vida. Orar em voz alta é um risco de prisão, e reunir-se com outros cristãos é uma sentença de morte. Mesmo assim, a fé continua viva, escondida em porões, cochichada no escuro e guardada no coração. Enquanto você assiste a este vídeo com liberdade, milhares de cristãos norte-coreanos vivem sob uma ditadura brutal, onde ser discípulo de Jesus é considerado um ato de traição ao Estado. Eles não têm liberdade religiosa, não têm templos, não têm pastores visíveis, mas têm algo que ninguém pode tirar: a fé em Cristo. A da perseguição religiosa na Coreia do Norte começa com a formação do regime comunista. Após a Segunda Guerra Mundial, a Península Coreana foi dividida em dois países: o Sul, com influência americana, e o Norte, sob domínio soviético. Em 1948, Kim Il-sung assumiu o poder e fundou a República Popular Democrática da Coreia, um regime fechado, repressivo e brutal. Kim Il-sung se autoproclamou o grande líder e estabeleceu a ideologia do Juche, que coloca o ser humano, especialmente o líder, como centro de tudo, substituindo Deus. Ser cristão nesse novo regime passou a ser visto como uma ameaça direta ao culto ao líder. A Bíblia foi proibida, as igrejas destruídas e pastores executados. Desde então, a fé cristã passou a ser considerada crime político, punível com prisão, tortura e até execução pública. Hoje, 3 gerações depois, a Coreia do Norte é governada por Kim Jong-un, neto de Kim Il-sung, e a repressão continua ainda mais intensa. O país figura, há mais de 20 anos consecutivos, como número 1 na lista dos países que mais perseguem cristãos, segundo a missão Portas Abertas. Mas, apesar de todo esse terror, o Evangelho não foi extinto. Pelo contrário, ele se fortaleceu, no silêncio, na resistência e na esperança. Na Coreia do Norte, ser cristão é considerado um crime político. Mas não é qualquer crime, é tratado como uma traição direta ao líder supremo. O simples ato de possuir uma Bíblia, orar, cantar ou se reunir em segredo pode resultar em tortura, prisão perpétua ou execução pública. E não é só o culpado que sofre. O regime segue a chamada doutrina da culpa hereditária. Quando um cristão é descoberto, pais, filhos e netos podem ser enviados para os temidos campos de prisioneiros políticos, os chamados Can-Lee-soo. Estima-se que existam mais de 30 campos de concentração ativos na Coreia do Norte, e cerca de 50 a 70 mil cristãos estão presos neles. Esses campos são locais onde os prisioneiros trabalham até 18 horas por dia, recebem apenas uma tigela de mingau por refeição e vivem rodeados de tortura, espancamentos e execuções. Campo 11, Jang Min-ho, era agente da polícia secreta, um caçador de cristãos. Em 2009, prendeu uma idosa com uma cruz escondida no casaco. Ela olhou em seus olhos e disse: "Eu oro por você todos os dias." Ele riu, mas não conseguiu esquecer. 2 anos depois, descobriu que sua esposa era cristã. Ela foi executada. E ele, preso no Campo 11. Lá, dividindo o mingau, um prisioneiro disse: "Jesus te ama." E pela primeira vez, ele chorou. Hoje, é pastor em Seul e ajuda outros desertores. Campo 13. Lee Soljin estava grávida, mas foi presa no Campo 13 por participar de um culto secreto. "Tive meu bebê sozinha, no chão frio da cela. Cortei o cordão umbilical com os dentes. Dei a ela o nome de Grace. E por isso, quase fui executada." No 3º dia de cela, ouvi uma voz sussurrar: "Deus não te abandonou." Mas os guardas juravam que não havia ninguém lá. Fugiu anos depois com a ajuda de uma enfermeira clandestina. Hoje, vive no Canadá. E Grace, agora com 8 anos, está livre. Campo 14. Kim Jong-chul foi torturado por um versículo. Era um alto funcionário do partido. Até encontrarem em seu bolso um pedaço de papel, foi enviado ao Campo 14, conhecido por experimentos médicos. Fiquei pendurado pelos braços durante 3 dias. Jogavam água gelada para me manter acordado. Queriam saber quem me deu o versículo. Mas eu só repetia: "Porque Deus amou o mundo." Um milagre. Um guarda, em segredo, deixou pão e água em sua cela. Anos depois, Kim descobriu que aquele guarda havia desertado e se convertido. Hoje, é autor de livros e ajuda outros refugiados. Campo 15, Yodok.
Foi nesse campo que Kim Il-sung passou 28 anos presa com toda a sua família, apenas por ter um parente considerado inimigo do Estado. Ela presenciou a execução de um casal de cristãos acusados de liderar um culto secreto. Eles os amarraram a postes, quebraram suas pernas com marretas e os deixaram sangrar até morrer. Todos nós fomos forçados a assistir. Campo 16. Park Sung-eun foi a menina que viu sua mãe ser queimada viva. Presa aos 9 anos no Campo 16, um dos mais secretos do regime, por um crime que não cometeu. Seu tio foi flagrado com uma Bíblia na China, e toda a família foi enviada ao campo, por culpa hereditária. Ela viu o inferno com os próprios olhos. Minha mãe foi acusada de ensinar orações às outras prisioneiras. Um dia, os guardas a amarraram a um poste, jogaram gasolina e a incendiaram. Ouvi seus gritos até o fim. Durante 12 anos, ela sobreviveu trabalhando 16 horas por dia nas minas de carvão. Fugiu durante uma nevasca, cruzando a fronteira com a China. Hoje, vive na Coreia do Sul e luta pelos direitos humanos. Lee Jong-sel tinha apenas 12 anos quando encontrou uma Bíblia escondida no chão de casa. Seu pai, ao ver o filho com a Bíblia, imediatamente a queimou para protegê-lo, mas um vizinho denunciou a família. O resultado: todos foram enviados para o Campo 18. O pai morreu 2 meses depois. A mãe, 6 meses depois. Lee sobreviveu e, anos depois, já adulto e exilado na Coreia do Sul, se converteu ao ler aquela mesma Bíblia, agora por vontade própria. Campo 22, Oeryong. Conhecido por realizar experimentos com humanos, muitos cristãos foram levados para esse campo por se recusarem a negar a fé. Segundo um relatório da ONU, prisioneiros eram alimentados com substâncias químicas para testes, e muitos morreram gritando o nome de Jesus. Choi Myung-hui tinha apenas 6 anos quando foi enviado ao Campo 22 com a família. No inverno de 2012, a comida acabou. Vi pessoas comerem cadáveres. Minha mãe me escondia e dizia: "Não faça isso. Deus está vendo." Uma noite, uma mulher lhe deu uma batata escondida e sussurrou: "Jesus te ama." Era a primeira vez que ouvia esse nome. Em 2016, sua mãe a empurrou por uma cerca elétrica, desligada, antes de ser baleada. Hoje, Choi tem 12 anos. Vive no Japão. E sonha em ser missionária. Campo 25, Chongjin. Lar de centenas de mulheres cristãs, como Eumi, que foi torturada por 30 dias consecutivos com choques elétricos na cabeça e no rosto por se recusar a entregar os nomes de outros irmãos na fé. RY1WO foi preso no Campo 25 por ouvir uma transmissão cristã num rádio clandestino. 7 dias sem água. Desidratado. Febril. Vi uma figura de luz me dar um copo. Bebi e desmaiei. Quando acordei, o copo ainda estava lá, mas os guardas não o viam. O médico do campo, ateu, escreveu em seu relatório: prisioneiro 442 apresentou sinais de hidratação sem acesso a líquidos. Chamaram de delírio. Ele chama de milagre. Fugiu em 2020, escondido num caminhão de cadáveres. Hoje, estuda teologia. Shin Dong-yuki, o único homem conhecido a ter nascido e escapado de um campo, viu seu pai ser torturado por ter ajudado um cristão. Segundo ele, eles batiam até que a pessoa desmaiasse, então a acordavam para continuar. Mas o que mais me marcou foi que muitos morriam cantando. Senhora Zhang, presa em 2013 por receber um Novo Testamento da China, foi enviada com filho ao Campo 18. O filho perdeu a audição de um ouvido após espancamentos. Ela nunca mais foi vista. Mesmo com tanta dor, desaparecimentos e um regime inteiro contra eles, os cristãos da Coreia do Norte continuam crendo. Em 2022, um ex-prisioneiro identificado como Sr. Kim contou que, dentro de seu campo, existia um grupo de mais de 30 cristãos que se reuniam toda sexta-feira à noite. Eles usavam códigos como tosses e batidas no chão para se comunicar e oravam pelos seus algozes. Durante uma epidemia de disenteria, todos os cristãos sobreviveram enquanto dezenas de outros presos morreram. Isso causou espanto entre os guardas, que começaram a ouvir seus sussurros com mais atenção. Ali, sem remédios, sem pastores, sem luz, Deus estava conosco, e Ele nos sustentou, disse o Sr. Kim, ex-prisioneiro cristão. Na Coreia do Norte, não importa se você é inocente,
Se seu avô foi cristão, você pode passar a vida toda preso. Se sua mãe orou um dia, sua filha será considerada impura e proibida de estudar, casar ou trabalhar. Jo Jin-yi, por exemplo, nasceu em um campo devido à fé de seu avô. Cresceu sem escola, sem identidade legal e sem esperança. Mas ao fugir para a China, conheceu Jesus e hoje, dedica-se a enviar bíblias minúsculas escondidas em balões que cruzam a fronteira norte-coreana. Na Coreia do Norte, não há cultos públicos. Não há bíblias visíveis. Não há louvor em grupo. Mas existe uma igreja viva, corajosa e disfarçada, que resiste nas sombras. Ela se esconde em porões, em florestas ou até em casas de barro com janelas tapadas por panos. Essa é a igreja subterrânea da Coreia do Norte, uma das mais secretas e sofridas do mundo. E ela não apenas sobrevive, ela floresce. Uma ex-cristã norte-coreana chamada Eavô, que fugiu para a China e hoje vive como missionária, revelou em entrevista Portas Abertas como era participar de um culto clandestino. Nós nos reuníamos em silêncio, debaixo de cobertores, para orar. Cantávamos sem som, apenas mexendo os lábios. Cada um memorizava um versículo e passava para outro. Se alguém fosse pego, todos seriam presos. Eavô passou por 5 campos de prisioneiros. Ela viu mulheres darem à luz em celas frias, pastores sendo torturados até a morte, mas também testemunhou orações atendidas, cura de febres com oração e até um carcereiro se converter em segredo, após ouvir cânticos sussurrados. Outro testemunho impressionante vem de Timothy Cho, um cristão que fugiu da Coreia do Norte e hoje atua em uma ONG na Inglaterra. Ele conta que sua avó foi presa com uma Bíblia que havia sido contrabandeada da China, escondida dentro de uma sacola de arroz. Essa mesma Bíblia passou por 11 mãos, até ser confiscada por um agente do governo. Segundo Timothy, esse agente posteriormente desapareceu misteriosamente, e há quem diga que ele foi morto após ser visto copiando trechos do Evangelho de Lucas em segredo. Mesmo no topo do sistema, a palavra não volta vazia. Em 2022, um ex-prisioneiro conhecido apenas como Sr. Kim revelou algo surpreendente. Em um dos campos mais violentos do norte do país, havia mais de 30 cristãos que se reuniam secretamente toda sexta-feira, usando códigos como tosses e batidas com os pés para organizar os encontros. Eles oravam pelas famílias, pelos guardas e até pelos líderes do regime. Segundo o Sr. Kim, durante uma epidemia de disenteria no campo, apenas os cristãos sobreviveram, mesmo sem acesso a medicamentos. Isso gerou desconfiança e também curiosidade espiritual entre outros presos. O número de cristãos norte-coreanos tentando escapar da opressão religiosa tem aumentado, principalmente com a ajuda de organizações de direitos humanos que operam em países vizinhos, como a China e a Coreia do Sul. Mas esse movimento é extremamente arriscado, pois a fuga é tratada como um crime de traição pelo governo de Pyongyang. Testemunhos de refugiados que conseguiram escapar contam como o regime norte-coreano caça os cristãos que tentam sair do país. Muitas vezes, os cristãos são pegos por tentarem atravessar a fronteira para a China, onde esperam ter a chance de se refugiar. No entanto, a China não oferece abrigo seguro, já que tem um acordo de deportação obrigatória com o regime norte-coreano. Ao serem capturados, esses cristãos enfrentam punições terríveis. Líderes cristãos ou qualquer um que seja identificado como membro da igreja clandestina sofre tortura física, trabalho forçado e, muitas vezes, execução pública. Isso é uma forma de garantir que ninguém desafie a ideologia do regime. Para muitos, a jornada não termina com a fuga da Coreia do Norte. Cristãos que conseguem chegar à China enfrentam o perigo constante de serem deportados de volta para o regime. A China, embora tenha uma posição geopolítica importante, é conivente com a repatriação forçada, uma vez que há acordos com a Coreia do Norte. Esses cristãos são caçados pela polícia chinesa e, se capturados, enfrentam a devolução ao regime de Kim Jong-un. Para cristãos norte-coreanos que tentam alcançar a Coreia do Sul, o perigo continua. Eles podem ser capturados na fronteira e enfrentar novos desafios para sua sobrevivência, tendo que superar um sistema de controle rigoroso e ameaças de deportação. Não são apenas histórias, são a realidade de milhares de pessoas hoje. É uma realidade viva, que clama por nossa ação, por nossa intercessão e por uma fé inabalável. O que você acabou de ouvir não é ficção. É o que milhares de cristãos enfrentam todos os dias, sem liberdade, sem voz, sem a chance de expressar sua fé sem o risco de serem presos, torturados ou mortos. Mas eles não estão sozinhos. E nós, que temos liberdade para adorar e pregar, não podemos nos calar.
Se essa realidade tocou seu coração, comente aqui embaixo. Eles não estão sozinhos. Vamos levantar um clamor por esses irmãos. Orar por cada um deles, por suas famílias. Pedir que Deus os fortaleça, os sustente e os encha de coragem para continuar espalhando a fé, mesmo nas trevas mais densas. Agradeça a Deus pela liberdade que você tem. E lembre-se, ela não é só um privilégio, é uma missão. Fale de Jesus onde você estiver, no trabalho, na escola, em casa, com os amigos. Porque cada palavra sua pode ser uma semente de vida. Este vídeo é apenas um eco do reino de Deus que não pode ser silenciado. É hora de movermos as mãos e os joelhos, para que a luz de Cristo chegue até os lugares onde a escuridão ainda tenta sufocar a fé. Inscreva-se no canal. Compartilhe essa mensagem. Que ela ecoe como um grito de fé, esperança e coragem. E que gere transformação em nós e neles. Nós somos a voz deles. Somos as mãos de Deus neste tempo. Vamos fazer a diferença.